dois dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim, caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro, um carneiro preso pelos chifres, entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porque fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém. Pai, mais uma vez nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale no nosso coração através da tua palavra. Que o Espírito Santo do Senhor nos ilumine, nos dê entendimento e aplique essa palavra no nosso coração para que possamos viver de forma agradável ao Senhor. É o que te pedimos, ó Deus, confiados não nos nossos merecimentos, mas nos merecimentos de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Irmãos, eu tenho certeza, e creio que todos que conhecem a história de Abraão também têm essa mesma certeza. Essa não foi a única provação na vida de Abraão, mas nós podemos dizer aqui que foi a mais dura provação que Abraão já enfrentou em toda a sua vida. Não a única, mas a mais amarga, a mais dura, a mais pesada de todas. E dentro desse contexto aqui, essa história vai nos ensinar muitas coisas. Ela tem muitos significados importantes para a nossa vida. Então eu quero começar aqui pensando com os irmãos. Primeiro, nós vamos olhar aqui para a história e para alguns detalhes que contém aqui dentro dessa história de Abraão. Detalhes esses que muitas vezes a gente lê no texto, simplesmente fazendo uma leitura como nós fizemos aqui, nós não vamos ter essa observação, ou podemos até ter, mas é importante que a gente olhe para esses detalhes aqui, para que a gente possa então também perceber que essa história aqui não era simplesmente a história da provação de Abraão, que essa história aparentemente tão cruel, ela vai nos ensinar muito a respeito do amor de Deus por nós.
E é quando a gente começa a observar esses detalhes, é que a gente vai perceber esse grande amor de Deus por nós, aqui dentro dessa história. Porque de fato ela parece ser uma história cruel. Uma história de um Deus cruel que exige algo do seu servo impossível. Mas na verdade nós vemos aqui que Abraão iria cumprir. Então é totalmente impossível. Mas essa história vai revelar muito ao contrário disso. Ela vai nos falar a respeito do amor de Deus. E então, pensando nesse amor de Deus aqui, o que mais que nós vamos ver? Nós vamos conseguir observar também que essa história tem muitas conexões com o sacrifício de Jesus, que é representado aqui através da ceia, da qual nós participamos hoje. Então, esses 3 passos que nós vamos caminhar aqui juntos, pensando hoje um pouco aqui nesse texto. Então, é o seguinte, quando nós lemos aqui o primeiro versículo, nós somos informados por Moisés, que foi quem escreveu o livro de Gênesis, nós somos informados antecipadamente por ele que, nós somos informados por Moisés que Abraão iria passar por uma provação. Mantenha sua Bíblia aberta aí para você poder acompanhar os textos. Olha só, que interessante. Quando nós lemos aqui, nós somos assim, então, nós já ficamos sabendo antecipadamente. Olha, o que estava acontecendo aqui seria uma provação da vida de Abraão. Mas um detalhe, Abraão não sabia disso. Abraão não sabia que ele iria passar por uma provação. E quando Deus chama Abraão e diz: Abraão, a resposta dele é quase sempre a mesma: eis-me aqui. Lembra que foi que deu uma resposta assim? O profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então a resposta de Abraão era quase sempre a mesma. E alguém pode pensar assim: mas ele não sabia que ele ia ser provado, porque se ele soubesse que ele ia passar por uma prova tão grande como essa, será que ele ia dizer a mesma coisa? Não, vamos ver aqui na história, né? Nós vamos ver aqui se Abraão iria continuar assim. Agora, irmãos, já é um detalhe importante aqui para a gente saber. Porque quando a gente lê a Bíblia, nós vamos ver dentro dos profetas, os apóstolos, os outros que acompanhavam ali, que se converteram ao Evangelho, todos eles, praticamente, esses que pelo menos estão em destaque aqui, com a pregação do Evangelho, ou com algum envolvimento com a obra, praticamente todos eles passaram por provações. Então é importante a gente observar isso aqui, por quê? Porque nós já começamos a entender. Deus prova os seus servos. Quem é servo de Deus? Saiba que você vai ser provado. Mas, pastor, às vezes mais. Por quê? Porque Deus prova os seus servos. Irmãos, Abraão já tinha mais de 100 anos. Nesse momento aqui, por quê? Porque ele já tinha Isaac como filho. Isaac já devia ter por média de uns 13 a 15 anos de idade. Então Abraão já tinha mais de 100 anos. Ele ainda estava matriculado na escola de Deus. Todo crente é matriculado na escola de Deus. E todo crente que é matriculado na escola de Deus passa por provas. Passa por provações. Isso aqui, irmãos, essa história nos ensina que não é a idade que vai nos fazer passar ou não por provações. Não existe idade certa para passar por provações. Abraão tinha mais de 100 anos. Não existe idade certa para a gente enfrentar novos desafios na vida e conseguir aprender coisas novas, porque a vida de Abraão foi um aprendizado desde quando ele saiu lá de Ur dos Caldeus para andar com Deus, e a partir daí ele foi só aprendendo coisas novas a cada dia. Então não importa a idade que nós temos. Agora, também é muito importante a gente pontuar aqui que é provação. Provação não é tentação. Tentação e provação são duas coisas totalmente diferentes. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo de número 12, vai nos dizer que a provação, ela provém de Deus, que de fato é Deus quem nos prova. Não é só a história de Abraão que está nos ensinando isso. A Bíblia fala isso para nós claramente, que é Deus quem nos prova. Agora, a
tentação é diferente. A tentação, ela vem dos nossos desejos carnais, e é lógico que o diabo usa justamente isso para que nós sejamos tentados. Eu gostei de um comentarista, o Wesley, eu sempre leio esse comentarista, e ele diz assim: as tentações podem ser usadas pelo inimigo. Preste atenção, ele não está dizendo que totalmente é. Está dizendo, as tentações podem ser usadas pelo inimigo para estimular o que há de pior em nós. Por isso as tentações não vêm de Deus. Porque as tentações podem nos estimular a cair, a pecar, a fazer aquilo que desagrada a Deus. Então Deus não nos tenta. Agora, as provações são usadas pelo Espírito Santo para extrair aquilo que há de melhor em nós. É isso que Deus faz conosco. A Bíblia diz que nós somos provados pelo fogo. E lá em Zacarias, no capítulo 13, versículo número 19, diz que como que o ouro é purificado? É justamente no fogo. Coloca-se o ouro lá, não sei como que é o processo, mas coloca-se de alguma maneira no fogo, para que haja purificação, para que saia as impurezas. Então nós podemos olhar para as provações que muitas vezes vêm sobre a nossa vida com essa purificação da nossa fé. Irmãos, Deus colocou Abraão à prova, e Deus também nos coloca para passar por provações. Agora, não é para Deus saber quem nós somos. Deus não queria saber quem era Abraão, ele já sabia quem era Abraão. Deus já sabe quem nós somos, mas é para que nós mesmos possamos compreender como nós reagimos, quem nós somos. É para que nós possamos aprender a confiar em Deus, mesmo quando está tudo aparentemente perdido. Para Abraão, para Isaac, parecia estar tudo perdido, mas eles precisavam confiar em Deus. E Abraão, de fato, confiou em Deus, então nós vamos ver aqui. Agora, nós precisamos também aprender a confiar em Deus. Se eu estou dizendo que Deus nos prova, e a Bíblia está dizendo que Deus nos coloca em provação, preste atenção também no que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Deus não nos prova além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, versículo número 13, diz muito pelo contrário. Com a provação, Ele também provê o livramento. Com a provação, também Ele nos dá força para que nós possamos suportar. Mas pastor, então por que tem certas provações na minha vida que eu não consigo resistir? Está tudo dentro do propósito de Deus. E aí quando a gente pensa bem, às vezes a gente está até murmurando contra Deus. E aí a gente não consegue resistir mesmo. Porque é o próprio Deus quem nos fortalece para que nós possamos suportar as provações. Eu queria que você pensasse aí um pouquinho. Olha só um pouquinho para refletir. Qual foi a maior provação que você enfrentou na sua vida? Tem aí? Não precisa falar, só você pensar. Qual a maior provação que você já enfrentou na sua vida? Maior de todos. Agora, se você pegar essa provação aí que você enfrentou, coloca assim, lado a lado, com essa provação aqui que Abraão está passando. A sua grande provação vai se tornar algo pequenininho. Uma vez eu encontrei com um camarada e eu não estava numa situação muito boa, e eu até saí assim, revigorado. Ele fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim: aí como é que tá? Eu falei: rapaz, não está muito bom não. Aí ele falou assim: isso não é nada. Eu fiquei assim: como não é nada, né? Eu falei: isso não é nada. Se eu contar a minha situação para o carroceiro, até o burro chora. Aí deu uma melhorada para mim. Eu achei engraçado aquele negócio, e saí rindo e tal. E depois eu fiquei pensando: realmente tem gente passando por situação pior que a minha. A gente não deve ficar olhando e pensar: não, eu estou passando por essa luta aqui, mas então eu vou ficar olhando quem é que tem uma luta maior que a minha, que é para eu poder me sentir um pouco mais aliviado. Não, não é isso. Mas quando nós estamos enfrentando provações, nós devemos olhar para a Bíblia. Primeiro
Essa semana passada, agora eu conversei com uma irmã, um casal, na verdade, lá na igreja, e ela disse assim: pastor, eu queria que o senhor nos orientasse aqui, porque parece que nós estamos buscando da maneira errada. Aí eu falei assim: por que, irmão? Parece que você está buscando da maneira errada. Peguei aqui, deixa eu ver assim em casa hoje. Bom, está apertado, eu engordei. Mas eu perguntei para ela: por que, irmã? Parece que você está buscando de maneira errada. Ela falou assim: porque eu estou orando, e Deus não me ouve. Deus não me atende. Aí eu falei assim: irmã, não é que você está orando de maneira errada, é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E nós hoje vivemos num tempo imediatista. Você já viu como é que é hoje? Esses dias eu fiquei observando lá em casa. Eu falei: eu preciso mudar isso aqui, tirar essa lâmpada, trocar para colocar outra lâmpada. Eu liguei com a lâmpada da Alexa, e agora a gente nem o botão da lâmpada a gente aperta mais para ligar. Só Alexa liga a lâmpada, Alexa liga a TV, Alexa. Eu falei: estou precisando mudar isso. Eu achei que eu engordei, minha mãe para isso, me levar para ligar a lâmpada mais. Então, nós vivemos num tempo imediatista. A gente quer as coisas tudo na hora, e a gente quer que as coisas sejam resolvidas da nossa maneira, do jeito que a gente quer. A gente não está pensando mais em resolver as coisas da maneira de Deus. Abraão era dessa forma, e aquilo nos ensina uma grande lição, porque se Abraão pensasse igual nós pensamos hoje, talvez ele iria dizer para Deus assim: não, Senhor, o Senhor prometeu, e agora o Senhor vai ter que cumprir. A gente não ouve muito isso para ele: Senhor, o Senhor prometeu, e agora eu quero. Se Deus não quiser fazer, e se não for isso que Ele quer? Será que nós estamos dispostos a cumprir a vontade dEle ao invés da nossa vontade? Será que nós estamos dispostos a andar segundo o desejo dEle e não segundo os nossos desejos? Aí eu falei assim para a irmã, eu falei assim: olha, irmã, você pode continuar orando, e eu não quero te desanimar não, pode ser que Deus desane, mas uma hora Ele vai te responder. Pode ser que Deus me ensine, mas diante do que está acontecendo mundialmente hoje, essa crise mundial, então eu não tenho nem como te dizer o que Deus vai fazer, porque pode ser que Ele faça, pode ser que não. Ela na verdade está orando pela minha de uma casa, e eu disse: não é só o seu problema, não é só o seu, tem muita gente que está enfrentando a mesma dificuldade. Então não pense que você está fazendo de forma errada, orando, buscando a Deus. Não, continue e aguarda o tempo dele, da maneira como Ele quer. Foi isso que Abraão fez. Abraão disse: Deus disse para Abraão: Abraão, agora você vai sacrificar o seu filho. E ele não reclamou. Ele não reclamou. O reverendo Augusto Nicodemos, ele diz assim: muitas vezes o fogo das aflições que enfrentamos vem para separar a nossa fé dos elementos impuros de dúvidas com respeito aos propósitos de Deus. E às vezes a gente pensa que uma provação é para nos derrotar, é para nos jogar para baixo, é para nos matar. Não, muito pelo contrário. Uma provação, ela vem muitas vezes na nossa vida para tirar toda a dúvida de que Deus é soberano, de que Deus é poderoso e de que Ele está conosco. Tem alguns problemas que a gente não consegue resolver, mas uma hora eles passam. Acabou. E aí sabe o que você pode pensar? Como eu vou pensar que Deus é bom nessa situação? Não resolveu, até que passou e você não morreu. Você continua aí, você continua vivo, Deus continua te sustentando. Sabe por que você conseguiu passar e o problema ficou para trás? Porque Deus te sustentou. Então é por isso. Agora, observe aqui, versículo número 2. Observe que a maneira como Deus vai falando com Abraão aqui vai colocando um grau de dificuldade na provação de Abraão. O grau de dificuldade só vai aumentando, só vai aumentando. Veja aí versículo número 2 aí. Olha como que Deus começa assim a falar com ele. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho. Por que aumentou o grau de dificuldade aqui? Porque Abraão tinha um filho só.
Abraão tinha Ismael, também era filho de Abraão. Mas Deus falou para ele aqui: toma o teu filho, teu único filho. Quem é esse filho aqui, esse único filho aqui, que Deus está falando para Abraão? Isaac. Isaac era quem? Era o tão esperado filho da promessa, no qual Deus disse para Abraão que dele faria uma grande nação. Então, aqui começa, se Deus falasse assim: olha, pega o seu filho e você vai sacrificar ele, era uma coisa ruim, muito ruim. Mas quando Deus diz para ele assim: ó, toma o teu filho, teu único filho, e agora? Como é que as promessas de Deus iriam se cumprir na vida de Abraão? Mas não para por aqui não, presta atenção, porque Deus vai ainda falar para Abraão assim: Isaac, a quem tu amas. Então, Deus está mostrando aqui para Abraão o seguinte: olha, Abraão, não é para você ficar confuso. Ah, mas esse é o filho da promessa? É, o filho da promessa que eu estou te pedindo. Eu não estou te pedindo Ismael, esquece Ismael agora, porque é para você pegar Isaac, a quem você tanto ama, e é esse aí o filho que eu estou te pedindo. Você não precisa ficar confuso. Qual dos dois? Não, é Isaac, a quem tu amas. Aí Deus vai falar mais para ele. Deus vai dizer assim: vai que a terra de Moriá. Não era para Abraão sacrificar ali, no lugar onde ele estava. Está muito cômodo, Abraão, para você. Eu falei que é para você fazer isso, você tomou um choque, não está pensando direito, não está raciocinando direito, você disse: eu tenho que obedecer, então vai, pai, já faz ali. Não, calma. Abraão, você vai caminhar. Não vai ser aqui que é o sacrifício, é lá. 3 dias de viagem. Irmãos, como que estava a cabeça de Abraão? Como que Abraão conseguia dormir à noite? Pensando: o que vai acontecer? Como é que vai ser hoje? Como é que Deus impede o filho? Sacrificar o filho? 3 dias de viagem, andando junto com o menino. Quem sabe Isaac dormia na mesma tenda que ele. E ele pensando sobre isso: como que estava aqui a cabeça de Abraão durante esse período? Será que ele iria de fato obedecer a Deus? Mas ainda tem mais, porque Deus fala com Abraão assim: oferece-o ali em holocausto. Sabe o que era o holocausto? Não era simplesmente como era feito o sacrifício. O sacrifício eles pegavam, enrolavam o cordeiro, derramavam o sangue e pronto, acabou. Não, o holocausto era preciso queimar até virar cinza. Além de imolar o filho, Abraão iria ter que colocar fogo. É por isso que ele levou a lenha, é por isso que ele levou o fogo. Porque além de imolar, de matar o seu filho, ele iria precisar queimá-lo até virar cinza. Eu imagino aqui, irmãos, a cabeça de Abraão devia estar assim, uma confusão só. E ele não sabia nem para onde estava indo. Acho que com isso aqui ele ainda estava acostumado, porque Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não disse nem onde era. Agora ele diz a mesma coisa: vai lá em Moriá, você vai fazer ali um holocausto com o seu filho em um dos montes que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde estava indo. Ele vai, ele caminha esses 3 dias. Quantos questionamentos devem ter passado pela cabeça de Abraão? Como que estava a mente dele? Não é assim que a gente fica de vez em quando? Né? Senhor, está demorando as promessas, está demorando o socorro do Senhor, está demorando o Senhor me atender. Vamos aprender mais aqui com Abraão. Versículo número 3. Olha como que Abraão demonstra aqui uma obediência inabalável, uma fé inabalável, mesmo diante de uma exigência tão dolorosa. O versículo número 3 nos diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Tem gente que não está levantando de madrugada para nada hoje. Abraão levantou para enfrentar uma dura provação na vida dele. De madrugada, para Abraão era urgente atender o chamado de Deus, a voz de Deus, aquilo que Deus estava determinando na vida dele. Para Abraão era urgente fazer aquilo que Deus estava
Então diz o texto que de madrugada ele se levanta, pegou o seu filho, chamou 2 servos, pegou o jumento, cortou a lenha, pegou fogo, pegou o cutelo, se preparou todo e partiu. Então, irmãos, eu não anotei quem foi que disse isso aqui, depois eu também nem procurei, mas eu achei muito interessante, porque presta atenção aqui. A disposição em obedecer a Deus, mesmo sem entender os seus planos. Preste atenção, porque aqui já começa tudo. Você tem que obedecer a Deus e você não precisa perguntar a Deus o porquê. Senhor, me explica primeiro aonde é esse lugar, qual é esse monte e por que eu tenho que sacrificar Isaac. Abraão não fez nenhuma dessas perguntas. Então nós precisamos obedecer a Deus sem questionar. Isso não estou dizendo que a esposa deve obedecer ao marido sem questionar, ou que o marido deve fazer o que a esposa quer sem questionar, ou o pai ou o filho, mas a Deus, nós não precisamos questionar a Deus por nada. Ele não quer o pior para nós. A palavra do Senhor, Ele diz: eu é que sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não para o mal. Então a Deus nós não questionamos. Abraão não questionou. Eu achei muito interessante esse comentário aqui, porque diz: a disposição em obedecer a Deus, mesmo sem entender os seus planos, é um exemplo extraordinário de fé. Um exemplo extraordinário de fé é confiar que Deus tem um propósito maior, mesmo que isso significa sacrificar o que mais você ama. Deus tem um propósito maior. Deus tem um propósito maior do que a nossa própria vida. Deus tem um propósito maior do que os nossos sonhos, do que os nossos planos, do que os nossos projetos, do que as nossas dores. Deus tem um propósito maior do que as nossas indagações. E tem histórias da Bíblia que nos fazem entender isso. Deus tinha um propósito muito maior na vida de Jó. Deus tinha um propósito muito maior com os ninivitas do que o questionamento de Jonas, do que as dores de Jonas. Mas esse povo aí destruiu o meu povo, destruiu a minha família, destruíram a minha casa. Eu não quero saber desse povo. Deus tinha um propósito maior, e era Jonas que precisava estar lá, sendo instrumento na mão de Deus para cumprir aquele propósito. Então nós obedecemos a Deus sem questionar. Nós precisamos obedecer a Deus sem questionar, né? Ainda que isso signifique sacrificar o que mais você ama. O que mais você ama. Você podia pensar agora: será que eu estou disposto a isso? Será que eu estou disposto a essa obediência a Deus? Vamos seguir mais. Versículos de número 4 e 5. Observe que Abraão chega no lugar, de longe, ele avistou um monte, e a Bíblia não está nos dizendo aqui como é que Deus falou com Abraão que era aquele monte. Mas Abraão de longe ele viu ser aquele monte. Deus falou com ele de alguma maneira: é ali, aquele lugar. Abraão chega então, para que os seus servos não estivesse ali presente e contemplasse aquela situação tão ruim que iria acontecer, porque na cabeça dele ia acontecer. Mas no entanto ele disse: então vocês ficam aqui que eu vou com o rapaz até lá. O jumento também não era aceito no sacrifício, não, era só cordeiro. Então fica aí com o jumento, fica tudo aí, e eu vou com o rapaz. Ele colocou a lenha sobre os ombros de Isaac. Fala alguma coisa a você? Se não, daqui a pouco você vai ver. Ele colocou a lenha, Isaac carrega aquela lenha, e Abraão leva o fogo, leva o cutelo. Agora só tem um detalhe: Abraão tinha esperança de que Isaac iria voltar com ele. Olha o versículo 5 aí. O que ele disse para os dois? Ele falou assim: vamos ficar aqui, eu vou com o rapaz, e havendo adorado, nós retornaremos. Ele não dizia: eu vou voltar. Ele disse: nós retornaremos. Ele não estava querendo enganar ninguém, não. Ele cria que o rapaz iria voltar com ele. Ele confiava na promessa de Deus. Qual foi a promessa de Deus para Abraão?
Então, às vezes, as nossas circunstâncias, a minha esposa fala sempre isso, a minha circunstância não sustenta a minha fé. Por quê? Porque muitas vezes as nossas circunstâncias adversas nos levam a duvidar de que Deus está conosco. Muitas vezes a dor que nós sentimos por alguma coisa que aconteceu e que deu errado, não saiu do jeito que a gente planejou, nos faz pensar que Deus não está operando. Mas muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo. Ele não perde nada. Eu gosto disso que o reverendo Hernandes fala: nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. A promessa de Deus para Abraão era essa aqui, ó: de ti farei uma grande nação. Abraão estava certo que Deus não iria deixar de cumprir a sua promessa. Em Gênesis, aqui no capítulo 21, versículo de número 12, olha o que Deus diz para Abraão assim. Ele fala assim, ó: por Isaque será chamada a tua descendência. Não era através de Ismael. Isso foi no capítulo 21. Agora, no capítulo 22, Deus pede Isaque. Aí ele vai estar brincando, Senhor. O Senhor não falou que ia ser por ele que seria chamada a minha descendência? Como o Senhor quer que eu mate, queime? Como é que vai ser isso? Aí é que a gente fica pensando assim, porque o autor aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo de número 19, diz que Abraão cria até que Deus pudesse ressuscitar o seu filho. Essa era a fé dele. Ele cria que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque, trazer Isaque de volta à vida. Meu irmão, de 1 a 5, não vou nem pôr 10, né? 10 é muito. Mas de 1 a 5, como é que está a sua fé? A minha eu acho que está beirando pelo menos 1. Está saindo do 0, assim, pelo menos para 1. Mas a gente precisava pensar nisso. Sabe por quê? Porque os discípulos mesmo disseram isso para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Quando eles se viram diante daquela situação que Jesus estava colocando para eles, eles disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Nós precisamos mais fé. Para caminhar na nossa vida espiritual, nós precisamos de fé. Para crer na Bíblia, nós precisamos de fé. Para crer nos milagres de Deus, nós precisamos de fé. Para receber um não de Deus, nós precisamos de fé. E nós precisamos orar assim constantemente: Senhor, aumenta-nos a fé. Fortalece-nos a fé. Irmãos, agora eu creio que dentro dessa história aqui,